Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda aula da Jornada da Semijoia Lucrativa. Eu sou Viviane Queipo. E eu sou Iraci Queipo, empresária no ramo de semijoias. E nós ajudamos mulheres a faturarem 10K com semijoias lindas e diferenciadas para se destacarem no mercado. Então eu sou muito satisfeita com o curso, já tenho uma clientela maravilhosa. Em 2 horas de trabalho hoje eu vendi R$2.000, então assim não tenho o que falar. Estou muito satisfeita, já estou tendo um bom resultado do curso que eu adquiri. Hoje eu faço semijoias, todas as dúvidas, coisas que eu não imaginava como criar e que um dia conseguiria fazer, hoje eu faço. E as pessoas olham as minhas semijoias e dizem: nossa, Isabel, que lindas! E eu tenho certeza que vocês também vão chegar nesse mesmo nível. Foi um curso realmente maravilhoso para mim, assim, acabamentos que eu não sabia fazer, principalmente nas peças que faço, né? Então, assim, eu indico para todo mundo esse curso. Realmente é um curso espetacular e tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Sem contar nos fornecedores que ela indica, que você não vai achar fácil por aí, ninguém vai te indicar também. E Iraci já tem mais de 30 anos no mercado, então assim, não tem nem o que falar. Realmente é um curso espetacular. Ela é uma professora de muita experiência e tenho certeza que vocês vão adorar o curso e vão aprender demais. E antes de iniciarmos, pessoal, aqui eu quero saber se você já assistiu a aula 1. Se você não assistiu, volta lá, assiste, porque hoje nós vamos desenvolver uma peça que está de acordo com uma das possibilidades que nós falamos na aula 1. Então, se você não assistiu, pode ser que aqui você fique perdida, porque tem uma sequência lógica dentro do que a gente vai desenvolver aqui, tá? E lá nós falamos de várias possibilidades dentro do mercado de semijoias para onde você pode direcionar as suas criações. Tá? Então, se não assistiu, volta lá, assiste e depois você vem assistir essa aula. O nosso método, ele é baseado em 3 pilares: técnica, criação de forma diferenciada e vendas. Então, a técnica é uma maneira de você saber todo o processo e chegar muito mais rápido ao resultado que você deseja. Porque senão você fica ali anos, né, tentando produzir, se você não tem uma maneira correta de fazer e eficiente, né, para chegar ao resultado o mais rápido possível. E a valorização do diferenciado é para que você desenvolva as suas peças de uma forma que você se destaque no mercado. Que não desenvolva aquelas peças que está todo mundo fazendo, tá tudo igual e que você não chama atenção, né? Pra gente crescer no mercado e ganhar espaço, nós precisamos criar de uma forma diferenciada. Então, existem inúmeros pontos onde você pode direcionar as suas criações e ganhar esse destaque. E as vendas, pessoal, é o último pilar, que na realidade é a última etapa do seu processo para você alcançar os 10K, né? Então você aprendeu as técnicas, criou de forma diferenciada, você vai partir para as vendas, com várias formas e técnicas para você alcançar os seus clientes de uma forma que o seu negócio cresça. E quanto mais você conhecer o seu produto, quanto mais você ter uma noção tanto do seu público quanto do que você vai vender, mais resultados vai ter. Então hoje, pessoal, nós vamos desenvolver uma peça de acordo com a análise cromática, que é uma das formas onde você pode direcionar as suas criações para que elas se destaquem e você oferecer um trabalho diferenciado com as suas semijoias, tá? Então, análise cromática, para quem não sabe, é um estudo de cores baseado em tom que combinem com tom de pele, tom de cabelo, cor dos olhos, para favorecer. Então, esse é um ponto bem interessante na hora de você desenvolver suas peças para atrair seus clientes e até na hora da venda você poder oferecer algo diferenciado, tá? Dentre várias outras coisas que existem no mercado de semijoias que você pode
direcionar para ter vendas mais assertivas e ter mais resultado e alcançar o faturamento que você deseja. Então, pessoal, nós vamos começar aqui uma criação de uma peça, que é uma peça bem simples, tá? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que chegam até aqui e nunca criaram nada. Então, é uma técnica simples, dentro das técnicas que a gente ensina dentro do curso. Ela é bem básica, você precisa de pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro e pouco material para desenvolver essa peça. Ó, você vai precisar, geralmente para a produção das semijoias, são 3 alicates, que é o de corte, o bico de jacaré e o de ponta fina. E não necessariamente você vai usar todos. Por exemplo, nessa peça de hoje não vamos usar todos eles. Só de corte. Tá, pessoal? Mas, ó, para esses 3 alicates, você gasta em torno de R$50. Eu não digo essas marcas aqui, a Iracy sempre fala, nós não damos foco à marca. O que a gente sempre cuida é a ponta do alicate. Elas têm que se encostar, elas têm que estar juntinhas. Ó, para quando você for usar a técnica do looping, né, você poder juntar as 2 pontas e ela segurar o fio. E para outros acabamentos também. Então é importante sempre se atentar às pontas dos alicates. Aqui, ó, esse dentado, esse de ponta reta, ele é todo dentadinho. Então você vai poder, né, segurar também, ele ajuda na hora da movimentação quando você tá criando a peça. Mas cuidado, porque aqui, ó, é uma linha de corte. Então se você colocar o fio muito para dentro, você vai cortar, tá? Então, pessoal, como a gente mostrou na aula 1, ó, um fio de pérola você gasta em torno de 15, 18, 20 reais, tá? Dependendo da onde você vai fazer a sua compra. E essa peça de hoje vai ser uma peça bem simples. Com a técnica da linha, a gente vai fazer um brinco com linha, tá? Que é bem para quem tá iniciando. Você vai gastar em torno de... Agora a Iracy vai passar para vocês os materiais e o que você gasta para criar essa peça. Olha, eu vou detalhar, tá? Cada uma para você entender, porque de repente eu vou falar e você não vai conseguir identificar, né? Então, é um par de base que eu escolhi este. É uma base de prata, mas você pode colocar anzol também, fica bem bonito e é bem mais em conta. Você tem 2 gotas de pérola rosé de aproximadamente 12 milímetros, 2 pérolas cultivadas pastilhas, rosé também, de 10 milímetros, 2 pérolas de 8 milímetros, rosé, eu coloquei todas elas no rosé, e 2 de 7 milímetros, que são as menores, 2 gotinhas. Depois, mais 4 pedras, tá? Aqui, ó, são 2, mais 2, essas retangulares, de cornalina. São cornalinas. Uma pedra laranja, uma pedra linda, pessoal. É um laranja mais clarinho um pouco. Aí vem as 9, que são 3 aqui, mais 2, 5 e 5, 10. São 10 pedras de jade laranja, formato rondel. O fio de linha que eu escolhi é a linha laranjinha, né? 30 centímetros para cada lado. A gente não utiliza tudo, mas a gente tem que ter uma sobra para fazer os nós, para trabalhar com mais tranquilidade. E essa linha você vai escolher, eu escolhi a laranja por causa das cornalinas. Mas você tem uma gama de cores que você pode depois, né, utilizar. A gente sempre fala, pessoal, linha 100% poliamida. É importante você escolher e entender sobre os materiais para fazer as suas peças com o acabamento correto, com o acabamento perfeito, né? Então, se você, por exemplo, usar uma linha encerada, não vai dar certo.
a peça pode ceder, então é importante que você entenda dos materiais para criar de uma forma eficiente e ter um bom resultado, tá? E essa peça de hoje, pessoal, nós não escolhemos essas pedras aleatoriamente, tá? Como eu falei anteriormente, nós vamos fazer de acordo com a análise cromática para um tom de pele frio, tá? Mas isso aqui não é necessário para quem tá começando, é só Uma curiosidade. uma curiosidade Pra dentro, futuramente. para quem já tá um pouco mais avançado, entender como pode direcionar suas criações para também fortalecer na hora da venda com uma peça diferenciada, tá bom? Então é isso. E para quem gosta de criar terços e colares, também pode usar essa mesma técnica que a Iracy vai fazer aqui, que é o com a linha, encordoamento, tá? né? Que é encordoamento. Pessoal, eu vou utilizar também a cola, a legítima, porque é uma colinha que você coloca, ela na hora é branquinha e depois ela vai ficando transparente, né? Quem não conhece, uso também uma fita métrica, pode ser o que você tiver, né? Para medir, conforme a gente vai fazendo, você vai ter que olhar um lado e olhar o outro, porque as pedras têm o mesmo tamanho. Agora, as pérolas, às vezes, mudam um pouquinho e você tem que cuidar se você vai dar um espacinho a mais ou a menos para ficar do mesmo tamanho. Quando for escolher as pérolas, procure as que estão mais semelhantes, mais harmoniosas uma com a outra, porque às vezes num fio é difícil encontrar duas completamente iguais. Então, você vai procurar pegar as que são mais aproximadas, tá? Eu vou fazer um lado, né, para não estender muito. Inicialmente, a gente escolhe as cores que a gente quer. Eu passo num fio, pode ser um fio de nylon, num fio que você quiser, que é só para você ter, assim, uma situação de observar se as cores estão do jeito que você gosta. Ver o posicionamento da peça, né? Se ela tá de acordo com o resultado que você deseja, porque você não vai começar a montar toda a peça para depois que tá montada ver se você gosta do resultado. Então, antes coloca ou no nylon só para ver a ordem, para ver se tá legal. Se você gostou da Se combinação. gostou, se tá em harmonia, né, o tamanho das pedras e pérolas, e depois você começa a passar o fio. Então, pessoal, aqui, ó, já que tá o fiozinho cortado, vou separar um pro outro, né? E aqui eu dou nó. Quando eu começo a fazer, eu já dou o nó embaixo para colocar a primeira pedra. Mas o que que eu faço? Tenho nó aqui e nó aqui. Então, agora eu vou começar por baixo, tá? Então, eu vou tirar aqui o primeiro nó e vou deixar na posição que eu vou utilizar, tá bom? As bases vai ser no final e a colinha também. Então, aqui eu vou começar fazendo o nó que vai ficar na parte de baixo, tá? Aqui nessa hora do nó, eu costumo, aqui em vez de dar só uma volta, eu dou 2 voltas. Mas você vai fazer da maneira que você achar que é mais fácil. Aqui, quando você dá 2 voltas, ele vai ficar mais grossinho do que só um nó. Então, você vem com cuidado, né? Vai juntando. Aí, você vai dando nó para ficar numa espessura que não vai passar pelo furo. Porque eu começo sempre com a pérola, porque a pedra, o ideal é você fazer de outra maneira, porque a pérola, ela tem um furo fininho. Então, você não precisa dar muitos nós, por isso que eu utilizo primeiro a pérola, tá? Ó, foi dado o nó. Então, agora aqui eu vou começar a passar. Aqui você vai dar os nós da maneira que você achar que fica mais bonito. Tá vendo, ó? Tá sobrando fio, depois a gente vai pôr a cola e cortar esse excesso. Então, aqui você já tem, assim, se você não tem, né, vamos supor, habilidade com o nó, você pode usar o alicate, segura a linha com o alicate e vem puxando. Por isso que eu digo que as pontas têm que ficar juntas para facilitar. Ou uma pinça, ou você pode pôr um palito também, e qualquer
ponta que você colocar, ela vai segurar ali na hora de fazer o nó. Então, você vai dar o nó de maneira que vai ficar um nozinho como esse que tem na parte de baixo, para ele ter um espacinho, ter uma tonalidade ali, que a pessoa perceba, né, que você deu os nós. Sempre o nó vai ficar entre o primeiro nó e a pedra ou a pérola, o que você estiver fazendo. Então, você não precisa dar muitos nós, tá? Alguns já é o suficiente. Testa a linha, né? Se é da espessura que você vai querer fazer. Aqui, ó, como o furo já é maior, então eu não vou pôr nó aqui, para não ter que fazer tantos nós, porque senão fica uma peça bruta, não fica tão bonito. Então, são detalhes que, conforme você for fazendo, você vai tendo ideia de como você vai criar. Cada peça tem uma maneira de você fazer para ter um resultado melhor. Então, nem sempre você vai fazer o nó ali naquele espaço, dependendo do furo. Por isso que eu falo, a pedra sempre vai ter um furo maior. Quando você coloca, para não criar espaço, você segura essa pérola junto com a pedra. Dessa maneira, segura as duas peças. Aí você vai puxando o fio. Vai puxando, puxando. Ainda tem um espacinho, vou dar mais um nó aqui. Conforme a gente vai produzindo uma peça e outra, a gente vai pegando o jeito e vendo a maneira, porque cada um utiliza o material de uma maneira diferente, né? Então, você vai experimentando, vendo o que é melhor para você. Ó, essa aqui já não tem o furo tão grande, então eu vou fazer nó aqui também. Dependendo do tamanho das pedras que você vai utilizar, você vai usar, né, um fio maior ou menor. Se você fizer os nós e entrar para dentro da pedra, também não tem problema. É porque às vezes o furo é grande e ela entra mesmo. Mas, que nem eu falei, né, é preferível não dar tanto, né, importância a fazer em cada uma delas para ficar bonito e harmonioso. Não ficar uma peça bruta, né? Essa linha aqui é 100% poliamida, então ela é bem resistente. Se você vai utilizar gotas, você sempre procura deixar na mesma posição, tá? É um brinco bem simples, né? Quem nunca fez, é só fazer ali uma, duas vezes que já vai pegar o jeito. Tá vendo como é simples e rápido de fazer? É por isso que eu digo, é uma área que você
separando as suas peças, né? Vai fazer uma produção, procure fazer uma quantidade maior. Quando for comprar com uma quantidade maior, ó, comprimento que ele fica, um brinco um pouco mais longo e muito bonito. Eu vendo bastante. Aqui, ó, como ele é um elo aberto, a gente tem que ter o cuidado de deixar bem fechadinho para ele não soltar. Você pode, nesse caso, usar uma base, né, que tenha o elo fechado, se for o caso, né, se você preferir. Então, o elo fechado, às vezes, facilita para quem tá no início e vai fazer esse tipo de brinco. Aqui você tem que cuidar, porque essa parte aqui, ó, tem que ficar bem juntinha para não criar espaço, tá? Você tem que segurar tanto a base como a última pedra bem puxado. Que você puxa e vai dando os nós. Ó, aqui ele já entrou onde não devia. Mas aí você tira ele pra fora. Aí depois a gente vai estar fotografando, né? Pra você ver como que ele fica colocado, como ele fica bonito. Aqui eu dou pelo menos uns 4 nós, pra ele ficar bem fechadinho e não ter problema de soltar. Tá vendo que ele é bem... No início, quando a gente faz, é a mesma coisa de um colar, né? Você vai fazer, ele vai ficar... Agora eu já vou usar a cola, né? Não precisa pôr muita cola, ó, tá vendo? É um pouquinho ali na terminação, porque depois que seca, a gente vai cortar, então a gente quer que ele não solte, né? Então, você vai pegando um pouquinho de cola e vai passando. Se ficar um pouquinho branco, ó, tá vendo? Fica branquinho. Depois ele some. Vou passar agora aqui embaixo também, que eu ainda não tinha passado, ó. Se você vê que passou muita cola, você pode vir, passa a mão, tira o excesso, não tem problema. O importante é passar na volta toda. A cola utilizou, fecha, porque às vezes a cola tá na metade e ela tá secando por deixar aberta, né? Eu vou tirar um pedaço dessa linha para não ficar tão grande, né? E vou esperar secar para poder tirar o restante. Então, assim, ó, você fez a peça, ficou com dúvida, você volta o vídeo e pode rever novamente, né, para tirar alguma dúvida que você tenha quanto, né, à confecção. O que vai, material, todo ele, né? E depois a gente também tem outras peças feitas com esse mesmo modelo, assim, né? Semelhante, que é com linha, que a gente também vai estar fotografando e mostrando para vocês. Inclusive, pessoal, eu acho que eu falei aqui já, essa mesma técnica você pode usar para terços, tá? Para japamalas, usar essa técnica do nó, ou o looping também, né? Mas o looping a gente não trouxemos hoje aqui, porque é um pouquinho mais avançado, precisa de um pouco mais de material. Então, esse daqui que nós fizemos hoje é uma peça que todo mundo pode fazer. Até com alguma conta que você tenha em casa. Se não tiver material, pega alguma peça antiga sua que você não esteja usando, desmancha, tenta fazer para ver o que sai. Tá? Ó, uma peça que fica muito bonita e você vai gastar pouco e o lucro de um brinco desse, porque são pérolas diferenciadas, são pérolas bonitas, material, né, prata, então ele dá um lucro muito alto. Uma peça dessa, ela sai o custo de... em torno de
60, 70 reais no máximo, porque a base é de prata, né? As pérolas são de qualidade. As pedras né? naturais. Então, no máximo 70, não chega a isso, acho que em torno de 50 reais. E você consegue vender e ter um lucro de 500, 600% em cima da peça. Você vende essa peça por... Olha, eu aqui vendo essa peça numa faixa de 399, 449, dependendo do custo que você teve com a peça, dos materiais que você utilizou, você vai colocar um pouco mais ou um pouco menos. Você pode fazer curto, você pode fazer desse tamanho, pode fazer mais longo, que é uma dificuldade do mercado você encontrar brincos maiores, com pedras maiores. As pessoas procuram bastante e você presta bastante atenção, porque a pérola não é tão pesada como a pedra. Então, você utilizando pérola, tem pérolas maiores, né, que também são leves. Então, se atentar a essa diferença na hora de comprar e pensando também, né, no que você já tem ou no que você pretende fazer na hora de comprar, levar a sua listinha para... Lembrando, pessoal, linha Nil ou Cetanil são as linhas que a gente mais usa. Tá, ó, essa aqui no caso é linha Nil. Para você ter ideia, é uma linha que ela é usada para costura de calçados e couro de banco de carros. Então, para você ver a resistência, né? É uma linha muito forte. Muito forte. Essa que eu estou utilizando é uma linha número 10. Desculpa, número 60. A linha fina tem numeração alta e a linha grossa, numeração baixa. Então, pessoal, hoje nós trouxemos uma peça bem simples de fazer, e com pouquíssimo material e pouquíssimo dinheiro você consegue produzir uma peça dessa e ter um lucro 500% mais alto em cima de cada peça. Então já é um pontapé inicial, né? Uma peça que nós usamos pérolas cultivadas, rosé, que são lindas, usamos uma linha laranja que dá um diferencial e um toque especial na peça, e a cornalina e a jade, que são laranjas também, né? Eu usei análise cromática para criar um destaque na peça, mas dentre isso existem outras inúmeras possibilidades no mundo das semijoias que você pode direcionar e se destacar no mercado, tá bom? E tem várias pessoas perguntando se tem curso, se a gente ministra curso. A gente tem curso sim, mas a gente vai deixar para falar disso mais à frente, na próxima aula. Próxima aula é sexta-feira, pessoal, não percam, tá bom? Que lá nós vamos trazer algumas pedras que são super vendáveis no mercado e vamos falar de alguns modelos também que já foram testados e que sempre são muito vendáveis, para que vocês tenham mais ideias e para que vocês iniciem no mercado de semijoias, tá bom? Esperamos por vocês lá, não percam. Isso. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.